Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Lobo Cripto na área. Hoje, terça-feira, 14 de fevereiro, estou aqui para mais uma análise crítica da GIX. E nesse vídeo vamos falar dessa movimentação da GIX que parece querer se recuperar. E eu vou falar aqui os pontos importantes e também o que eu acho desse movimento. Por isso, fique comigo até o fim do vídeo. Se possível, deixa aquele like para dar uma força. E se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise por aqui. Vamos começar pelo gráfico de 1 hora da GIX. A GIX está sendo negociada a 0,39974. Reparem que ontem ela bateu aqui o 0,33, conforme eu falei no vídeo da manhã, de ontem, né? Quem acreditou aqui se deu bem até agora, mas eu vejo aqui alguns problemas para a GIX, e vamos começar a falar deles. O primeiro é a resistência aqui do 0,41733, que ficou aqui muito tempo, então era um forte suporte e quando estamos abaixo se torna uma forte resistência. O segundo ponto são as médias móveis de 200 e 233, que a gente sabe que quando está acima serve de forte resistência. Então, ao meu ver, o ponto determinante será aqui nessa região em torno de 0,44620. Se conseguir romper aqui, sensacional, a GIX pode decolar sim. Mas se não conseguir romper, o que pode acontecer, chegar aqui, ó, nessa região, não conseguir romper, fazer um topo mais baixo que o anterior e continuar o seu movimento de queda. Além disso, temos hoje os dados da inflação dos Estados Unidos, que serão divulgados às 10h30 da manhã. Então aqui a gente pode ter movimentos voláteis no dia de hoje no mercado. A gente sabe quando chegar lá por volta das 10, 10h20 da manhã, que o horário é 10h30, né? Mas o mercado especulativo já começa. Movimentos fortes para cima, depois vem com tudo para baixo e fica nessa loucura. Então hoje é um dia complicado para operar a GIX. Quem fez a entrada, considere realizar lucro, ficar de olho no mercado, porque para tomar stop vai ser muito fácil, viu? O movimento normalmente é volátil. Vamos aguardar às 10h30 da manhã. Olhando o gráfico de 4 horas, até agora um candle aqui bonito, começa a apresentar um volume mais forte. Reparem que o volume estava muito baixo, né? E predominando o volume vendedor. E agora o primeiro volume aqui no 4 horas, que esse candle vai fechar às 9 horas da manhã, com volume significativo. É isso que a gente vai prestar atenção. Começou a aumentar o volume comprador, um excelente sinal. Considerando aqui no 4 horas a Fibonacci, pegando do fundo do movimento até o topo, a GIX corrigiu um pouquinho para baixo de 0,618. E o que me chama a atenção, que não é comum para uma altcoin, e uma altcoin muito volátil como a GIX, corrigir somente até aqui e segurar. Por isso ainda tenho expectativa aqui no 0,786, na região do 0,27, tá? Então ainda tenho essa expectativa aqui, porque ativos voláteis corrigem mais do que o Bitcoin. O Bitcoin corrigiu mais do que isso. Bitcoin buscou lá 0,786, furou e está na briga lá. Então, um ativo volátil, no meu entendimento, né, e na maioria das vezes, acontece de buscar essa região sim. E aqui faz muito sentido, porque vejam só o tamanho aqui da resistência que temos para cima, que eu falei que pode ter dificuldade, por isso acredito nessa volta, tá? Suportes para baixo são poucos, o suporte um pouquinho maior é justamente na região do 0,27. Além disso, nós temos as médias móveis aqui que eu utilizo de 200 e 233, que é comum um ativo depois de uma grande alta visitar aqui essa região, tá? Então é por isso que faz mais sentido para mim ainda um recuo do que daqui disparar uma pernada de alta que vá romper o topo lá em 0,67. Eu acho bem difícil. Mas o mercado é isso, muitas vezes surpreende. Na maioria das vezes, vocês que acompanham minhas análises sabem que eu acerto, mas vai ter um momento que eu erro também. Ninguém é perfeito e análise técnica, interpretação, e também não é uma previsão, é uma
probabilidade. Quando eu falo em algum movimento, não estou falando, olha, vai acontecer isso. Eu falo de acordo com a análise gráfica. Por exemplo, aqui no topo eu fiz o vídeo falando do padrão de engolfo de baixa, que era um padrão de reversão de tendência. E realmente reverteu e caiu forte. Então a probabilidade maior era isso. Não é porque eu vi um padrão aqui e estou prevendo o futuro. É porque quando ocorre isso, a probabilidade maior é que caia. Da mesma forma agora, segurou em 0,618. A probabilidade maior de um altcoin é corrigir até 0,786. É por isso que eu fico insistindo. Eu não sou torcedor de token, não torço nem para cair, nem para subir. Eu sou trader, então quero mais uma oportunidade. Eu quero que daquela rompa mesmo, volte com tudo para cima e eu entre aqui e faça muito lucro. É isso que eu espero, tá? Então eu tento ser imparcial, falando apenas o que eu vejo no gráfico. Por fim, vamos para o gráfico diário. Gráfico diário até agora um padrão aqui otimista. Se fechar assim às 21 horas hoje, que é o horário do fechamento do candle, sensacional, porque já está querendo romper o topo do candle de ontem e começa a formar um fundo aqui nessa região em 0,37. Então sim, fechando 21 horas para cima, um padrão bem positivo aqui para a gente acreditar que sim, foi a correção até 0,618 e daqui a gente vai recuperar para fazer a tão esperada onda 5, que eu já falava há muito tempo, eu tracei aqui esse movimento todo, desde aqui de baixo, eu estava em 0,17, se não me engano, ou 0,18, que eu traçava aqui a extensão de Fibonacci com esse movimento. Então, o que eu dizia naquela época? Aqui seria uma onda 1, onda 2 aqui no fundo, e o normal, que uma onda 3 viesse aqui na região do 0,50, 0,51. Superou a expectativa. E aí eu falava, vindo nessa região, poderia corrigir, quem sabe, até a região de 0,1, que bateu agora, tá? E agora que eu percebi, não tinha traçado antes, tá? Eu falava aqui dessa região, mas vi a possibilidade de do 0,786 também, que seria aqui uma região de 0,32. Isso eu falava vídeos anteriores, está gravado, não tem como mentir agora e falar diferente. Surpreendeu que rompeu a região esperada de 1,618 e eu falava, se perder essa região não é um bom sinal, pode ter uma correção mais forte e foi o que aconteceu. Então, o que eu quero chegar, meus amigos, é que se hoje fechar esse candle positivo, rompendo esse topo anterior aqui na casa do 0,40 e principalmente se romper a resistência do 0,41733, há sim a possibilidade da onda 5. E onde seria a onda 5? Ao meu ver, aqui na região de 4,236 de Fibonacci, que está aqui na região agora de 1,07. Então, acredito entre 1 até 1,10, tá? Isso daqui pode ultrapassar, assim como ultrapassou nessa outra análise, tá? Então, essa é a minha expectativa para a GIX, tá certo? Por hoje é isso, espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!